Olá, sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso curso básico de liderança cristã para professores do público infantil e EBD. Meu nome é Débora Ellen e no nosso módulo estamos estudando sobre comunicação e mídia, certo? Então, semana passada nós vimos um pouquinho sobre a importância da comunicação e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os recursos da mídia, tudo que a gente pode utilizar na nossa aula, no nosso público, certo? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, a gente sabe que nunca a comunicação foi tão fácil. A televisão, a internet, o telefone fixo, o celular, tudo isso vai possibilitar a transmissão de dados e de imagens de uma maneira muito mais rápida e com a rapidez e eficiência que a gente nunca viu, né? Então, nós sabemos que a mídia, ela consiste no conjunto dos diversos meios de comunicação que tem a finalidade de transmitir informações e conteúdos variados. Então, o universo midiático, ele abrange uma série de diferentes plataformas que agem como esses meios de comunicação para disseminar todo tipo de informação. Então, jornal, revista, televisão, tudo isso são recursos midiáticos que são utilizados como os meios de comunicação, certo? Então, quando isso é aplicado corretamente, essas ferramentas, elas ajudam tanto o líder como o professor a manter o contato frequente com seus alunos, a melhorar a sua conexão diária com o evangelho, porque existem muitas formas de a gente, ter mais comunhão com Deus através dos próprios recursos, certo? Então, tudo isso vai colaborar para a gente ter uma relação melhor com os nossos alunos e também com a palavra de Deus, certo? Então, quando a gente fala sobre tecnologia, a gente precisa lembrar que nós não vamos mudar a mensagem. A mensagem do Evangelho, ela é única, eterna e imutável. A tecnologia, por outro lado, o que é que ela vai fazer? Ela vai nos ajudar a aprimorar a forma como nos comunicamos com as pessoas que estão ao nosso redor e com o público, com as crianças, por exemplo, que é o nosso ponto aqui, né? Então, nós precisamos saber que a palavra de Deus ela é imutável. Isso a própria palavra nos diz. Então, o método muda, o mensageiro pode mudar, mas a mensagem ela é eterna. Nós não vamos mexer na palavra, nós não vamos mexer na mensagem do Evangelho, porque ela é única, certo? Nós podemos mexer na forma como nós iremos transmitir essa mensagem, através de vários recursos, mas a mensagem ela é imutável, certo? Ela é eterna. Então, o que se propõe é uma reflexão sobre o uso desses recursos como otimizadores ou dinamizadores do ensino. Então, os recursos tecnológicos, os recursos midiáticos, eles vão funcionar exatamente como dinamizadores desse ensino. Eles podem aprimorar a transmissão dessa informação, certo? Então, o rápido crescimento das redes sociais exigiu mudança em diversas áreas e a influência da tecnologia na igreja não foi diferente. Então, até os meios digitais, eles permitiram que a palavra de Deus chegasse, em lugares que os nossos pés, inclusive, ainda não alcançaram. E isso facilitou a comunicação, organização e agilidade. Então, aí a importância desse recurso como um meio de comunicação, Então, o uso da tecnologia, principalmente quando se trata do departamento infantil, é fundamental, já que ele exige criatividade e dedicação para que as crianças mantenham o foco naquilo que está sendo ensinado. Então, quando o líder ele sabe utilizar os meios digitais ao seu favor, ele vai comunicar, ele vai conseguir. Lembra que a gente viu que existem os pilares para que se tenha uma comunicação eficaz? Ele precisa saber se comunicar bem, de forma clara, de forma direta. Então, quando ele utiliza esses meios digitais a seu favor, ele vai comunicar e vai gerar empatia e conexão com a pessoa que está ouvindo, certo? E desse modo ele vai construir um relacionamento com esse público, para quem ele está falando, ou com outras pessoas ao seu redor. Então, é importantíssimo a utilização dos recursos digitais. Nós vamos ver também que o digital em si, ele não é obrigatório nas aulas, Ele é apenas um recurso, como a própria palavra fala. Então, ela não substitui o conhecimento da palavra de Deus, foi o que a gente viu, Ele vai ser um dinamizador do ensino da palavra de Deus. Então, ele não é o centro
do processo do ensino-aprendizagem. Ele é um meio e não o fim, certo? É importante a gente entender isso também. O recurso digital, o recurso tecnológico, ele é um meio e não um fim. Nós utilizamos ele como um dinamizador, um otimizador do ensino. E falando disso, nós precisamos lembrar também que existem aspectos essenciais para que a aprendizagem aconteça. Principalmente quando nós estamos falando sobre recursos tecnológicos ou recursos midiáticos, certo? Então, existem 3 pilares para a aprendizagem: visualização, repetição e retomada. Então, isso aqui precisa estar muito conectado para que a criança possa aprender, certo? Então, vamos falar um pouquinho de cada um. A visualização, ela vai envolver o aprendizado do conteúdo por meio de diferentes estímulos, incluindo os estímulos visuais, que é o que a gente fala quando nos tratamos de estímulos tecnológicos, né? Estímulos visuais, estímulos auditivos, certo? Então, a visualização envolve o aprendizado do conteúdo por meio desses estímulos. Então, a criança vai olhar, a criança vai assistir, a criança vai ouvir e tudo aquilo vai começar a ser desenvolvido no processo de aprendizagem, certo? Então, depois da visualização, tem a repetição, que é quando a gente trata de estudos, exercícios e outras práticas para memorizar e fixar o conteúdo, certo? Então, na etapa da visualização, a criança ainda não vai aprender. Ela precisa desses 3 pilares conectados para que ela desenvolva a aprendizagem, certo? Então, a repetição é através de exercícios, de estudos, para memorizar e fixar aquele conteúdo. E, por último, tem a retomada. A retomada é impulsionada durante as atividades de fixação, nas quais o aluno ele vai buscar recuperar o conteúdo guardado na memória. Por exemplo, quando nós estamos na EBD e nós lembramos ao nosso aluno do que foi estudado na semana passada. Então, trazer à memória daquele aluno o que ele já estudou. Isso vai fazer com que ele possa desenvolver essa aprendizagem. Então, esses 3 pilares precisam estar conectados: visualização, repetição e retomada. É importante falar também que a retomada, ela pode ser feita de várias formas. Através de jogos, através de brincadeiras, dinâmicas. Nós vamos ver um pouquinho mais isso nos recursos tecnológicos já, certo? Mas é interessante vocês entenderem que isso pode ser utilizado também através de jogos, de brincadeiras, tá certo? Mas quais as vantagens do uso das novas tecnologias de comunicação no processo ensino-aprendizagem? Isso é interessante. O que é que a gente vai poder ver de benefício no uso desses recursos durante a nossa aula, durante a EBD? Então, prestem atenção. Isso vai promover mais interesse e atenção das nossas crianças. Então, na nossa geração multimídia, né, do século XXI, na sociedade globalizada que nós vivemos, é comprovado que a utilização de recursos que explorem mais de um sentido do corpo, a visão, a audição, tato, etc., isso acaba tendo melhor resultado no processo de ensino e aprendizagem. Isso é comprovado. Então, quando a criança ela olha, observa e escuta, ela vai aprender muito mais rápido. Quando a criança usa o tato ou o paladar, ela vai aprender mais rápido. Então, juntar mais de um sentido do corpo vai facilitar a aprendizagem. Então, o recurso tecnológico, ele pode ser utilizado nesse processo, né? Então, por exemplo, quando eu passo um vídeo ou quando eu faço algum tipo de brincadeira que a criança vai usar o tato ou vai usar o próprio paladar, tudo isso pode ser utilizado, certo? Então, vai promover mais interesse na criança e mais atenção. Também vai promover a interação entre os alunos. Essa interação vai aumentar no ambiente tecnológico. Então, ao renovar esses formatos da entrega do conteúdo, que é o que a tecnologia faz, né? Vai aprimorar essa entrega do conteúdo, o reflexo é o aumento da receptividade dos alunos. As crianças amam. Então, na prática, a gente pode notar que a interação vai aumentar. Eles vão colaborar entre eles,
certo? Então, atividades comuns, como trabalhos em grupo, passam a ter um ambiente diferente, uma dinâmica diferente, a partir do momento que a gente usa esses novos recursos, certo? Então, a interação entre as próprias crianças vai aumentar, certo? Também pode melhorar o desempenho e o crescimento em conhecimento bíblico por parte das crianças. Então, o uso da tecnologia no ensino cristão vai possibilitar a ampliação da sala de aula para fora do horário, fora do ambiente da igreja, que é isso que nós queremos, né? Que as crianças elas aprendam para que possam levar para fora, para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, que possam conhecer. Então, vai melhorar em muito a produtividade da lição, o desempenho, a compreensão, a fixação dos temas que foram estudados, fazendo com que a criança realmente tenha um crescimento espiritual. Ela vai ter mais conhecimento da Bíblia, vai ter mais conhecimento da palavra, através desses recursos tecnológicos, tá certo? Então, também vai estimular os alunos a aprenderem e também a ensinarem, que é justamente o que a gente estava falando aqui. Então, quando o ensino bíblico ele é mais dinâmico, isso se torna mais atrativo para a criança, mais memorável, o que vai estimular o aluno a compartilhar o conteúdo que ele aprendeu. Isso aumenta o diálogo em casa, então ele vai chegar em casa comentando o que foi que ele estudou, o que foi que ele ouviu, o que foi que ele assistiu, o que foi que ele brincou, como isso foi utilizado. Então vai aumentar o diálogo, vai aumentar a conversa em casa com os amiguinhos, com outras pessoas, sobre tudo aquilo que ele tem estudado. Então, como isso é importante, né? Quando nós utilizamos de forma favorável os recursos tecnológicos, certo? Então, também outro benefício do uso desses recursos é a possibilidade de objetivação do conteúdo. Então, o recurso tecnológico, quando ele é utilizado, ele vai fazer com que o seu conteúdo seja mais objetivo. Então, às vezes, nós, quando estamos contando histórias, a gente pode estar falando algo ou então preenchendo mais ali por conta do tempo, mas no caso, quando nós utilizamos recursos midiáticos ou tecnológicos, nosso ensino ele pode ser um pouco mais objetivo, certo? Então, a gente pode atingir exatamente o propósito que a gente quer, certo? Então, ele vai ser mais claro, mais objetivo, mais direto. Então, isso evita que o professor se perca em qualquer tipo de subjetividade ou alguma teoria diferente. Então, a partir do momento que você passa um vídeo, uma historinha através de uma contação de histórias em fantoche ou um vídeo mesmo, isso tudo vai fazer com que o seu ensino seja mais objetivo, que é o que nós queremos, que a criança ela entenda exatamente aquilo que deve ser entendido, que deve ser compreendido, que é a palavra de Deus, né? O que também facilita, outro benefício do recurso midiático é a memorização. Então, o uso de imagens, o uso de recursos visuais, isso pode ajudar as crianças a se lembrarem sempre das lições ensinadas. Então, associar conceitos a imagens pode facilitar a retenção de informações e facilitar a memorização de versículos bíblicos, histórias e princípios, certo? Então, é interessante utilizar os recursos tecnológicos porque vai facilitar realmente a memorização. A gente sabe que criança, ela absorve muita coisa. Então, nós sabemos que as crianças, elas conseguem aprender, por exemplo, música muito mais rápido do que nós, por exemplo, né? Então, as crianças, elas pegam muito rápido, elas conseguem ter essa facilidade para memorizar muito mais rápido. Então, é importante a gente utilizar esses recursos tecnológicos para facilitar também a memorização, por exemplo, de versículos bíblicos, certo? Então, tudo isso pode ser facilitado. Atração e engajamento. As crianças também são naturalmente atraídas por cores, por imagens, por movimentos. Então, utilizar os recursos visuais, recursos tecnológicos como esses vídeos, como imagens, desenhos, objetos, tudo isso vai capturar a atenção das crianças e vai envolvê-las mais facilmente ali no ambiente da aula, vai prender a atenção dessas crianças nas atividades, nas lições. Então, a gente pode utilizar também através dos recursos tecnológicos, um vídeo interessante, um mapa, principalmente para as crianças maiores, você pode trazer um mapa, a gente vai ver
daqui a pouco também a importância. Então, tudo isso vai atrair as crianças, vai atrair os nossos alunos, certo? Então, todos esses benefícios, eles são comprovados, né? A gente sabe que as crianças realmente, elas conseguem aprender mais rápido a partir do momento que nós utilizamos esses recursos tecnológicos, certo? Então, quais são os recursos tecnológicos que podem ser utilizados? A gente sabe que um dos maiores exemplos de ensino deixados por Cristo foi a contação de histórias, né? Cristo foi um mestre em contar histórias através de parábolas, nos trazer ensinamentos. Então, Jesus, em sua passagem pelo mundo, ele deixou registrado tanto a sua preocupação com o ensino das crianças, como também com a maneira de ensinar aos pequeninos a mensagem do Evangelho, né? Então, o próprio Jesus utilizou de recursos visuais para a ministração dele, quando ele era seguido por multidões que desejavam ouvir Jesus, né? Então, o próprio Jesus, ele usou de recursos como água, como a videira, como pão, como luz, como porta. Nós sabemos que existem vários versículos que Cristo, ele traz esses recursos da época, né? Para facilitar exatamente a aprendizagem, certo? Então, como o grão de mostarda também, quando ele compara, certo, a questão da nossa fé, né? Então, Jesus, ele foi um exímio professor. Ele é um exímio professor. Então, ele sabe utilizar muito bem os recursos para facilitar a aprendizagem daqueles que estavam precisando ouvir o Evangelho, né? Então, histórias contadas por meio de vídeos ou até imagens são algumas das formas que a gente pode utilizar os recursos tecnológicos a favor do Ministério Infantil. Então, assim, você consegue prender a atenção das crianças sem que se torne algo forçado, mas de uma forma mais leve. As crianças vão prestar atenção de uma forma mais leve, porque, naturalmente, isso as atrai, né? Então, agora a gente vai ver alguns recursos que podem ser utilizados. O primeiro é o uso de aplicativos para geração de imagens através da inteligência artificial. Quando a gente fala um pouquinho sobre a inteligência artificial, a gente fica um pouco desconfiado, mas ele é um ótimo instrumento, uma ótima ferramenta para se criar imagens, para se criar vídeos, e isso pode ser utilizado nas nossas aulas. Por exemplo, quando nós quer um exemplo da história de Davi e Golias, onde a gente pode criar uma imagem para contação de história, uma imagem do gigante, uma imagem de Davi, ou um próprio vídeo da história, a gente pode construir. A gente pode também usar a nossa voz gravando um vídeo, isso já existe através de aplicativos. Nossa voz gravando e lendo um versículo para que as crianças memorizem. Tudo isso de uma forma animada, tudo isso de uma forma mais colorida, para que prenda a atenção das crianças. Então, a inteligência artificial, apesar do nome, ela pode sim ser utilizada através dessa geração de imagens, geração de vídeos, certo? Para que a gente possa facilitar a aprendizagem das nossas crianças. Então, os vídeos também são importantes, as próprias músicas, os jogos, existem muitos aplicativos, muitos sites com gincanas bíblicas que eles podem participar, com quiz de perguntas e respostas, tudo isso de forma gratuita na internet, e isso também pode facilitar, as crianças vão estar mais propensas a ouvir, vão participar mais das aulas, certo? A utilização de mapas também, que a gente pode utilizar para as crianças um pouco maiores, quando a gente for, por exemplo, dar a história, as viagens de Paulo, certo? Para a gente colocar, para a criança se inserir no contexto da época, trazer a viagem, trazer o mapa, onde foi que Paulo andou, como era o contexto da época, tudo isso é interessante para a gente abordar, principalmente com as crianças maiores, certo? Então, esses são alguns recursos que a gente pode utilizar. Então, inteligência artificial, através de geração de imagens, vídeos, músicas, tudo isso, jogos, brincadeiras, tudo isso de uma forma muito mais leve, certo? A gente utilizar o recurso tecnológico ao nosso favor, certo? Então, apresentar conteúdos variados, uma diversidade da forma como a interação será promovida, isso também é um ponto que a gente deve levar em consideração.
é importante incentivar a criança a participar dos cultos, né? Das aulas, certo? Então, a gente precisa saber colocar os pequeninos numa condição de não somente ouvintes. Vai existir realmente um momento que eles serão ouvintes, mas também é interessante que haja um momento deles como participantes, deles participarem, né? Deles interagirem, que são os recursos interativos também. Então, é interessante que as crianças elas participem desse momento, certo? Existem também alguns critérios a serem observados quando a gente trata de recursos da mídia. Então, alvos e objetivos da lição. A gente precisa saber bem qual é o seu propósito, qual é o objetivo da sua lição. Então, através disso, você vai entender o que é que você vai utilizar na sua aula como recurso midiático e o que você não vai utilizar, certo? Então, saber bem exatamente qual o objetivo da sua lição. Eu quero falar sobre o pecado, eu quero falar sobre o perdão, eu quero falar sobre o amor de Cristo. Então, tudo isso, dependendo do tema, dependendo do conteúdo que vai ser exposto, você pode utilizar um recurso tecnológico, um jogo ou uma contação de histórias através de um vídeo ou a memorização de um versículo através da sua voz gravada, por exemplo, certo? Então, tudo isso pode ser observado, certo? O número de alunos também, você pode querer fazer algum tipo de brincadeira, então a quantidade de crianças tem que ser observada também, o tamanho da sala, certo? Tudo isso são critérios que você tem que observar no momento da construção e do planejamento da aula. A distribuição do tempo também é interessante, o equipamento e as instalações, porque às vezes nós não vamos ter todo esse acesso à internet. Então, antes de preparar a aula, verifica se tem a televisão, se tem o acesso à internet, se tem como a gente planejar de uma forma mais tecnológica isso, tá certo? A localização também, espaço da sala e principalmente a faixa etária dos alunos, né? Como a gente sabe, as crianças menores, elas têm um tempo de atenção menor, né? Então, não adianta eu querer colocar um vídeo de 30 minutos para uma criança de 2 anos, que eles não vão conseguir se concentrar, porque o tempo de concentração deles é pequenininho. Então, a gente precisa pensar bem quais os objetivos da lição e quais são os alvos, né? Qual é a faixa etária dos meus alunos? Então, se eu tenho adolescentes ou pré-adolescentes, eu posso usar um mapa, por exemplo, eu posso fazer uma gincana. Mas se eu tenho crianças de 2 anos, eu posso usar um vídeo menor, certo? Um vídeo com um tempo mais curto, né? Ou algumas imagens ilustrativas. Então, tudo isso você tem que verificar antes de elaborar o planejamento da sua aula, tá certo? Então, é interessante que nós prestemos atenção nisso. Eu queria deixar um versículo para vocês, que no final, que fala lá em Romanos 12, 6, 8. Queria ler com vocês. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Eu queria deixar destacado aqui, quando Paulo nos diz que o que ensina, esmere-se no fazê-lo. E é justamente o que nós estamos fazendo aqui, né? Nos dedicando para que nós possamos ensinar melhor, de uma forma mais qualificada. Fazer para a glória de Deus também é sobre o ensinar e o desenvolver os nossos dons e os nossos talentos para Cristo, né? Então, que Jesus os abençoe nesse novo projeto, que o Senhor Jesus possa usar cada um como um instrumento dele, nas mãos dele, para que vocês possam impactar vidas através do Evangelho de Cristo, certo? Um beijo, fiquem com Deus.